CBN Vida Ativa. Oferecimento Emagrece Água Verde. Corpo e saúde em dia. Nos siga no Instagram, @Emagrece Água Verde. Onze 48 nos estúdios conosco. Nos estúdios conosco, ainda bem que não é o professor Paulo Rogério Almeida, porque senão ele já ia me falar aqui da pronúncia. Conosco, André Armstrong. Tudo bem, André? Tudo bem, Manuel? Você tá só de camiseta, né? É isso mesmo? Tá cara. Calor já? Tá, essa sala aqui tem uns 35 graus, né? Por isso que a gente fica o dia inteiro. Semana passada eu vim aqui com jaqueta e blusa por cima aí, cara, saiu suando aqui da sala. Já. E suar não quer dizer que você tá emagrecendo, né? Então uma coisa não quer dizer com a outra. Muitas vezes sim, mas nesse caso não era. Nesse caso não. Nesse caso era a regulação corporal da temperatura. Nesse caso era calor mesmo. Fala aí, André, o que nós vamos falar hoje, né? Pelo que a gente já abordou anteriormente ali, né, nas nossas conversas e pelo WhatsApp, vamos falar de treinamento funcional hoje e a importância dele para a saúde. Então, bom dia. Hoje eu trouxe um tema que eu tenho a grata satisfação de falar que norteia o meu trabalho do dia a dia, que é o treinamento funcional. O que seria esse treinamento funcional, Emanuel e os amigos ouvintes lá? Nada mais, nada menos que é um treinamento, uma melhora, uma evolução dos movimentos naturais do nosso dia a dia. Quais são os movimentos naturais? Correr, andar, saltar, empurrar, puxar. Esses são os movimentos naturais. Aí com o passar dos tempos, eles foram estudados, foram trabalhados por profissionais e hoje em dia você vai perceber que existem diversas formas de a gente fazer essa abordagem de treinamento funcional. Porém, ele já existem esses movimentos já há milhões de anos, né? Então, como a gente pode não falar de treinamento funcional, a gente vai citar os homens das cavernas. Como é que eles saíam na época, né, atrás de seus alimentos? Muitas vezes, situações perigosas, subir em árvore, até brigas com animais. Então, partir da saída de casa, né, a comida deles, depois, né? A casa deles, que seria as cavernas, no caso, né? Eles já saíam em busca do alimento e já promoviam, né, essa busca pelos movimentos naturais. A gente tem relatos, Emanuel, do que, de forma profissional, eles começaram a ser trabalhados num período pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. A gente falou esses dias sobre que surgiram as Paralimpíadas num período pós-guerra. E também a gente tem relatos dos primeiros treinamentos funcionais realizados e organizados por profissionais a partir do movimento pós-guerra, onde eles, através de reabilitação, estavam trazendo seus soldados de forma novamente à atividade. Então surgiram os primeiros relatos de treinamento funcional, de pegar esses movimentos, correr, saltar, de forma organizada, num período pós-guerra. Aí chegaram os pais do marketing, que é os Estados Unidos, que também foi o berço da nossa área fitness, né, na década de 80, que criou o nome, treinamento funcional. E começaram a vender esse formato de treinamento funcional, que nada mais nada menos é uma evolução do nosso período pré-histórico lá. Surgiram na década de 80 os primeiros treinamentos funcionais e no Brasil, início da década de 90, também chegaram os treinamentos funcionais. Hoje em dia, o treinamento funcional ele está com bastante evidência. A gente vai ver hoje qualquer academia que você frequenta, existe a nomenclatura lá, treinamento funcional. E eu vou citar aqui o conceito, né? Eu tenho 2 conceitos aqui que eu trabalho, até falo para os meus alunos quase que diariamente. Uma vez eu assisti uma palestra aí com um curso de treinamento funcional que tinha um palestrante, um profissional da minha área, que falou que o que seria o treinamento funcional? É aquele treino que funciona. Então, se ele está funcionando para você, ele é um treinamento funcional. Eu já tenho uma outra nomenclatura que ele vai treinar a funcionalidade do ser humano. Você vai aprimorar a funcionalidade. Você não vai usar... se Deus quiser, a gente vai usar a nossa funcionalidade para o resto das nossas vidas. Então, vou citar um exemplo aqui. Minha avó hoje tem 91 anos. Toda quinta-feira ela tem uma sessão de fisioterapia. Só que a fisioterapia dela, o que é? Sentar, levantar. A fisioterapeuta dela, nada mais, nada menos, está evoluindo, né, os movimentos naturais delas, que teoricamente vai estar mais debilitado. Sim, Então ela trabalha toda quinta-feira esses movimentos, com 91 anos. Esse é o treinamento funcional dela de toda quinta-feira. Seria um processo. Ela está nos 91 anos muito por está fazendo essas coisas também, né? Exatamente. E o que caracteriza um treinamento funcional? Então, eu vou chegar numa academia, vou chegar num local de treinamento, como é que eu vou entender o que seria? Seria um treinamento que existe mais de multimusculares.
Por exemplo, bem claro para você aqui, você vai numa academia hoje e vai fazer um treinamento de peitoral, por exemplo. Então você vai fazer um supino, vai dar o seu intervalo, vai fazer novamente um movimento supino, vai dar o seu intervalo. Esse não é um movimento funcional. Então você vai fazer um trabalho específico de musculação. Agora, eu vou lá na academia, faço um supino. No meu intervalo, eu faço uma cama elástica. Posterior a ele, eu faço uma sessão de abdominal. E volto para o supino. Você percebeu que aí você conseguiu englobar maior número de grupos musculares. Peitoral, inferiores, abdômen. Você conseguiu identificar um treinamento funcional ali dentro da própria academia, né? Normalmente são movimentos que imitam os movimentos naturais do corpo. Correr, saltar, levantar. Você está vendo esse tipo de movimento, normalmente vai ser um treinamento funcional. E eu costumo falar assim, que são treinamentos mais, entre aspas, enfeitados. Você vai chegar num local de treinamento funcional, ele vai estar tudo enfeitado, colorido. Por quê? Ele vai englobar multimúsculos. Vai ter uma cama elástica, vai ter um colchonete, vai ter uma esteira. Ele vai englobar uma maior concentração Então você vai ver treinamentos mais enfeitados. Mas existe um limite para a gente trabalhar o tal do treinamento funcional? Eu falo que não. Né? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, interessantíssimo, que o treinamento funcional ele é muito dinâmico. Isso que eu ia mencionar, André, até fazendo um comentário nesse sentido. Eu acho que as pessoas têm procurado cada vez mais o treinamento funcional justamente por você ter uma variação maior e não ser, entre aspas, tão moroso, que nem você mencionou. Você vai ali fazer 3 séries de supino. Você faz ela, dá os intervalos e fica ali. Enquanto no funcional você vai passando pelas outras, vai realizar eventualmente 3 séries de supino, mas tendo essa integração. Parece que o tempo se aproveita mais, você tem uma dinâmica legal, né? Não parece, você aproveita mais. Você acabou de citar um exemplo importantíssimo. Eu acabei de falar, as pessoas tinham a falsa impressão que o treinamento funcional ele não tinha o mesmo efeito, por exemplo, de um treino de musculação na academia. Não acabei de falar que você fez o supino, ao invés de eu ficar olhando para a cara do instrutor, pegando meu celular no intervalo, eu vou para uma cama elástica. Eu faço um movimento de polichinelo, por exemplo, e volto para o supino com a carga que eu trabalho naturalmente. Você não está trabalhando o teu exercício de musculação e no intervalo esse trabalho aeróbico. Isso é um treinamento funcional direcionado para a musculação. Esse dia eu estava escutando aqui as entrevistas que você... igual eu falei para você nos bastidores aqui, que sempre é um livro que você costuma aprender por dia aqui com o Kleber Cavalli sobre corrida. Você consegue fazer um treinamento funcional de corrida? Obviamente que sim. Então, eu costumo até fazer no Lago do Lariz ali. Você vai fazer o trabalho deles ali com os alunos. Tiro de corrida, trabalho de resistência. Dentro desse próprio processo, você coloca ali um stepzinho para ele trabalhar força. Você leva um trabalho de uma barrinha lá para ele trabalhar um pouquinho de superior. Dentro do processo de corrida, porque a corrida não é só correr. Sim, você tem que ter. E o superior também é importante na corrida, né? As pessoas acham, vou fazer braço por quê se eu vou correr? O superior fragilizado vai tentar parar no teu movimento de corrida. Postura com certeza. Mais, né? Então, dentro do processo de corrida, do treinamento de corrida, eu não posso trabalhar também o treinamento funcional? Posso. Um treinamento de futebol, por exemplo. Vou trabalhar os fundamentos do futebol. Passe, finalização. Eu não posso colocar um trabalho de abdômen no meio, abdominal, para o atleta? Com certeza. Ele não vai ter que trabalhar o abdominal? Com certeza vai ter que trabalhar. Então, não engloba, não caracteriza aquilo que eu falei para você, que é um treinamento funcional. Então, o mais importante é isso que você citou. O aluno... ele não sabe o que vai acontecer no teu treino. Você tem um leque de opções gigantesca. Eu tô 4, 5 anos trabalhando com o meu Emagrece e eu falo de carteirinha, deve estar cheio de aluno meu aqui me ouvindo nesse momento. Eles nunca sabem o que vai acontecer no treino da sequência. Nunca sabem. Porque o professor é bom. Pode ser que sim. Também. Mas o leque de opções que eu tenho para trabalhar é gigantesco. E de adaptação também, né? As necessidades, né? Se eu tenho uma bola na mão, eu tenho um colchonete, tenho uma cama elástica, eu consigo trabalhar um treinamento funcional. Né? E benefícios do treinamento funcional. Você citou aí, queima calórica. Então você está potencializando o teu intervalo. Automaticamente você está melhorando, aumentando o teu metabolismo. E gerando uma maior queima calórica. Posteriormente vai gerar, se você conseguir acertar a tua alimentação, você consegue ter mais sucesso no teu processo de emagrecimento. Um ganho de força e condicionamento físico. Por esse intervalo curto, você está sempre em movimento, você vai trabalhar esse ganho de força mais acentuado. E por fim, que eu acho importantíssimo, citei o exemplo da minha avó aqui, Emanuel, que é você trabalhar os movimentos naturais. Coordenação, equilíbrio, força muscular,
Tudo isso você consegue entender no treinamento funcional. Precisa ser um local exclusivo de treinamento funcional? Não. Acabei de falar para você. Você pode adaptar, né? Eu posso treinar funcional. Primeiro de tudo, você precisa ter um profissional, né, adequado, que entenda a tua condição física. Eu não posso sair fazendo tudo. Sim. Eu preciso analisar. Cada aluno tem uma particularidade diferente. Tem um profissional capacitado para entender o aluno. A partir disso, ele ter a criatividade de montar as atividades nesse processo de treinamento funcional, que pode ser igual eu trabalho com o nome do meu programa Emagrece Água Verde. Norteia ele o treinamento funcional. Você pode usar na academia. Eu faço minha musculação ali diária. Às vezes eu vejo alguns alunos ali trabalhando um processo de musculação, ele fica um pouquinho mais dinâmico. Não fica aquele trabalho mais, vou lá fazer de volta, supino, descanso, sempre fazer a mesma coisa. Uhum. O profissional de educação física, ele tem que ser mais criativo. Ele tem que pensar no seu aluno. Que o aluno, muitas vezes, ele chega sem vontade de treinar. Então, ele não sabendo o que vai acontecer, ele não sabendo, já gera uma motivação maior para ele estar diariamente ali buscando e aperfeiçoando sua saúde. André, obrigado. Mais uma coluna muito legal da gente falando e acho que de um tema que é muito em voga, que o povo gosta bastante quando vai procurar. Eu, por exemplo, eu prefiro muito mais o funcional do que o mais padrão, no sentido de que me motiva e parece que o tempo passa mais rápido, né? Com mais ações. Então, obrigado, até semana que vem. Ele é muito bom e eficaz. Isso é o mais importante.